Olá, bom dia comunidade Paz e Bem, bom dia comunidade da TV 247, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Lea Chalmon Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como todo programa, a gente faz o nosso exercício da gratidão, lembrando que eu trabalho a gratidão, esse exercício, como um ebó. Ebó, para nós das religiões de matriz africana, são rituais diversos possíveis que servem para levar coisas ruins embora, né? Energias ruins, trazer boas energias, nos ajuda a se reconduzir, a mudar algum comportamento que está nos prejudicando. Tudo isso pode ser um ebó. E eu uso a gratidão, que eu já ouvi de vários mais velhos, que a gratidão é um ebó poderosíssimo e eu acredito muito nisso. E eu sou muito grata por estar aqui com vocês, de ter esse espaço de troca. Sou grata por estar com saúde. Essa semana, inclusive, sou duplamente grata, que eu completei 50 anos, meio século. Então, sou muito grata a toda a minha ancestralidade por chegar até aqui, por toda a história, toda a minha história, tudo que eu já superei, tudo que eu aprendi nesses 50 anos e chegar aqui com saúde e bem, minha família bem. Então, isso para mim é motivo de muita gratidão. E, bom, dando continuidade na nossa série sobre o bem viver, dando continuidade, que a minha proposta aqui com vocês é refletir sobre a cultura de matriz africana e pensar os valores civilizatórios da cultura de matriz africana para a construção de uma sociedade de bem viver para todos, todas e todes. E hoje eu quero falar um pouco sobre a figura do masculino na nossa sociedade. Por que isso? Tá dado, vivemos hoje numa sociedade patriarcal, a gente tem falado bastante sobre a relação comercial, a relação com o dinheiro, o papel do mercado, né, do capitalismo na nossa vida, no nosso cotidiano, para refletir sobre uma sociedade de bem viver, que é muito difícil com essas imposições. E uma das coisas que eu quero refletir é algo que eu dialogo bastante, inclusive, com os meus filhos aqui em casa, onde na relação do patriarcado que a gente vive hoje, onde ligado à relação de propriedade, onde tudo se torna propriedade, né? É meu marido, minha esposa, meu filho, minha casa, minha ilha, né? E minha fábrica, meus empregados, onde tudo é propriedade. E a gente falou sobre o sacrifício humano, a gente já falou sobre várias questões até aqui. E eu acho muito importante, não tem como a gente refletir, pensar numa sociedade de bem viver, se a gente não repensar o papel da figura masculina na nossa sociedade de hoje. Primeiro, eu particularmente não consigo entender essa relação de posse, de propriedade, e eu fico observando todas as distorções que são provocadas a partir daí, né? Onde o homem se sente proprietário da figura, principalmente na relação com a figura masculina, que isso da figura feminina, onde acaba gerando diversas formas de violência. A gente fala aí, a gente tem visto os dados sobre feminicídio, coisa que aumentou bastante, inclusive durante a pandemia, né, onde as mulheres e as crianças por muito tempo passaram a ficar confinadas dentro de casa com figuras masculinas extremamente violentas. Mas eu acho importante a gente dar
tom para isso, né? Porque também, por um outro lado, a gente acaba colocando o homem como o vilão máximo e tal. A gente precisa refletir que tudo isso é uma questão de cultura, de como a gente se relaciona, né? Isso não sai do nada. E se a gente não enfrentar isso, que é o machismo, a misoginia e várias outras distorções nas relações de gênero, nunca a gente vai viver bem. Primeiro, hoje a sociedade ela está num ponto, teve vários avanços onde um casamento não precisa ser para sempre, por exemplo. Tem muito casamento que é bom, que é saudável, muitas relações afetivas, né? Muitas relações que são boas para a vida toda. E tem relações que não, que são extremamente agressivas, extremamente violentas e não contempla os dois lados, seja o marido e a mulher, ou né, os companheiros ou companheiras. Mas a gente precisa refletir, tudo bem que hoje pode separar, hoje tem o divórcio e tudo mais, mas será que se a gente não tratar, porque eu vejo isso quase como uma doença, né? Se a gente não tratar essa doença da propriedade, onde a mulher ela é criada ainda nos dias de hoje para ser posse, ser propriedade, e figura de desejo de uma figura masculina, e quantas distorções provoca a partir daí, né? Se criam estereótipos da mulher perfeita, e é interessante que no passado era aquela boa esposa, aquela que cozinhava bem, aquela que limpava bem, que era uma boa mãe, que seria a figura feminina ideal para né, para o marido, para se escolher enquanto esposa. Muito disso mudou, porque hoje a mulher está no mercado de trabalho, avançando, faz faculdade, tem prêmios Nobel, apesar de ser ainda minoria, né? Muitos dos prêmios, das representações, do reconhecimento, né? Do papel da mulher na tecnologia, na literatura e diversas áreas. E financeiramente também. Então, houve esse avanço, mas houve um avanço de acordo também com os interesses do capital, né? O máximo possível, porque de outro lado, mesmo que ela seja uma empresária ou uma professora, não importa qual a área, ou esposa, ou apenas esposa, que não que isso seja pouca coisa, mas tem uma figura, tem um estereótipo que ela deve se encaixar do corpo perfeito, essa busca do corpo perfeito e todas as distorções psíquicas que são levadas a partir disso. Do outro lado, o homem ele é criado desde muito cedo, ele é estimulado para ver o corpo da mulher como sua propriedade, né? Então, que força e que corpo é esse, né? Esse corpo ideal, ideal não sei para quem, a não ser para a indústria da cirurgia plástica e dos cosméticos e por aí vai, onde a gente vê várias meninas, né, se mutilando cada vez mais cedo na busca do corpo perfeito, até que esse corpo acaba apodrecendo e continuando nessa busca, que é para se adequar aos olhos dessa figura masculina, que é o que dá o tom. E é isso que é muito interessante, independe da orientação sexual dessa mulher e tal, porque hoje tem toda a liberdade, né? Os jovens hoje são muito mais livres para conhecer seu corpo, para satisfazer seu corpo e suas emoções. Mas, ainda assim, lá no fundo, esse estereótipo, essa figura do corpo feminino perfeito, essa busca, ainda assim, é para satisfazer essa figura masculina, que é o que dá o tom no mercado. Porque os homens ainda, né, dentro desse patriarcado, os homens brancos e ricos é que determinam
quais as caixinhas, quais os moldes onde toda a sociedade deve se encaixar. E isso vai provocando tantas distorções tão absurdas que a gente chega nas relações onde, por exemplo, nós temos, hoje é o dia, eu tô gravando na quarta-feira, dia 1º de dezembro, que é o Dia Internacional do Combate à AIDS, HIV/AIDS, onde a gente tem um surto, né, onde o maior número de pessoas infectadas hoje são homens e jovens, por conta dessa necessidade de provar o masculino, falo, né, sempre toda masculinidade, todo o papel do homem muito centrado no falo, na questão da sexualidade, no sexo e tal. E de ter que cobrir o maior número de fêmeas, né, possível. Não é mais a figura do provedor que é buscada, é a figura do garanhão, né? Quanto mais mulheres, melhor. E aí ainda tem além disso, aí essas figuras jovens, mas de homens jovens, eles têm uma relação com as mulheres, com suas companheiras, de posse, a ponto de não permitir. Nós temos meninas hoje que não fazem o pré-natal porque o namorado não permite. Para ver a gravidade dessa relação de posse. Vai muito além, tá virando uma doença que cria uma rede de violência, né? Uma estrutura de violência em todas as instâncias, onde meninas morrem doentes ou morrem no parto, ou as crianças nascem doentes e desnutridas, porque aquele homem tem aquela carne, aquela mulher que passa a ser uma carne porque ela é sua propriedade, como o quilo de carne que você compra no açougue, e ele acha que ela não pode ir no médico porque ninguém pode tocar naquele corpo que lhe pertence. E é a partir desse tipo de pensamento onde, quando essa mulher, em determinado momento, ela acorda, ela percebe o quão violenta é aquela relação, e quando essa menina, ela tenta se livrar disso, busca se libertar disso, e aí a gente chega no feminicídio, porque esse homem, ele não aceita ser abandonado pela sua propriedade. Visto que ela é só, ele pode sair com quantas pessoas quiser, com quantas mulheres quiser, e aí transmitir doenças, inclusive, para essas mulheres, para essas meninas. Os corpos femininos devem estar à disposição na hora que ele bem entende, da forma que ele bem entende. Muitas mulheres vão entender que são vítimas de violência, que aquela relação sexual foi um estupro, muitos anos depois. Sim, porque mesmo que seja o seu marido, não importa a idade que você tem, não importa o tempo de casamento, de relacionamento, seja namorado, amigo ou marido, não importa. Se você não está com vontade, se não é do seu desejo de ter relação naquele momento, e a pressão, seja psicológica ou física, do seu companheiro, você acaba fazendo, cedendo, isto é uma violência, né? De você aceitar a violação do seu corpo. É uma forma de estupro. E aí a gente tem várias outras situações que vão levando ao feminicídio. Por que que eu tô trazendo essa discussão hoje da perspectiva da figura do masculino? Eu vejo as relações, porque não adianta a gente demonizar a figura masculina. Nas culturas tradicionais, em todos os itãs e todos os mitos, né, falando da cultura tradicional iorubá, dos Nagô, a gente sempre tem o equilíbrio, né? Sempre se busca o equilíbrio entre o feminino e o masculino.
O papel da mulher é tão importante quanto o papel do homem. E eu estou falando aqui de relações heteronormativas, que é o que a gente tem registrado nos escritos e tudo mais, na maioria, e lembrando que não se tem essa pressão do que é certo, o que é errado dentro dos parâmetros cristãos, de demonizar, né? Primeiro que a discussão de gênero é uma coisa moderna, né? É uma coisa nova, se problematiza hoje, coisa que não era assim marcante lá no, né, mais no passado. Mas porque minha intenção aqui também é falar principalmente na relação com o que leva ao feminicídio e a importância de se tratar essa figura masculina. Uns anos atrás existiam políticas, quando começou a se construir as políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica, se tinha uma parte dos estudos e das propostas de cuidado, né, de tratamento do agressor, uma parte do acolhimento da mulher e das crianças, né, muitas vezes, mas também do tratamento do agressor. Vejam que o fato de não ter um tratamento para isso, de não ser essa figura masculina, que a sociedade bate palma, acha bonito, quando fala, mas fulano bateu na esposa. A primeira pergunta é o que ela fez. Como se houvesse alguma coisa que justificasse. Porque o homem, normalmente ele é mais forte, ele tem mais força física, né? Isso na maioria. Fora quando a mulher é atlética, pratica esporte e tal, que é possível, mas no geral, a mulher comum, ela fisicamente, ela não tem a mesma força física do homem. É a mesma coisa de quando um adulto espanca uma criança e por aí vai. Então, um outro ser dominado a partir da força. Isso não é nada que justifique. E se a gente não discutir sobre isso, não refletir sobre isso, da necessidade da gente tratar do cuidador, onde que a gente chega nisso? Se a gente olhar todas as nossas estruturas, são sempre para a dissolução da família. E olha, não estou falando da família dos terraplanistas, tá? Para mim, família é muito mais do que pai, mãe, é muito mais do que relação biológica, simplesmente, né? Toda criança, né, que tá dentro da convivência, pessoas, amigos, eu tenho amigas queridas que são minhas irmãs e por aí vai. Eu acredito da família que a gente escolhe também. Mas o que eu quero dizer é da destruição da família, onde foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos os conselhos tutelares e tudo mais, e aí se qualquer situação de risco da criança, ela imediatamente é retirada da família. Que sim, essa criança deve ser protegida, mas qual trabalho é desenvolvido para o retorno dessa criança para a família? Não é possível que uma criança ela vai viver melhor institucionalizada do que na sua família. Ah, sua família tem problema? E o cuidado, né? E o tratamento, o cuidado com os agressores, ou para intervir na situação de vulnerabilidade que levou aquela criança a sair daquele lar por algum momento. Quando essa figura desse homem que é violento, que muitas vezes está ligado à bebida, ao álcool, tem muito, além da cultura, temos a cultura, temos a implementação da miséria, né, na sociedade, porque quanto maior a pobreza, maior a violência. Então tudo isso
é algo estruturado, é algo planejado. Quando a gente fala, inclusive, discute dentro do racismo estrutural, por exemplo, é só olhar, porque a maioria dessas pessoas, a maioria dessas famílias são de pessoas negras. A maioria das mulheres vítimas de feminicídio são mulheres negras. Então, eu estou trazendo aqui vários pontos. Por um lado, onde a gente tem que observar melhor de como a gente educa os nossos meninos na relação com o feminino. É muito importante isso. E na maioria das vezes as mulheres são as educadoras, mas os homens também, os pais, eles precisam se preocupar com os exemplos que são dados. Porque quando ele ensina um menino, uma criança, quando passa uma menina bonita a partir, né, bonita de acordo com alguns parâmetros já pré-definidos, e ele estimula essa criança, esse menino, a olhar aquele corpo como algo que ele deveria se apropriar, que ele deveria consumir, ele está estimulando talvez a criação de um futuro agressor, de um homem futuramente violento. Que ele vai entender que todo corpo feminino que passa por ele lhe pertence, lhe deva alguma satisfação. Nós precisamos repensar nos pequenos detalhes, da mesma forma que precisamos educar melhor as nossas meninas para saberem se defender, saberem identificar um possível agressor, cuidarmos da saúde mental das nossas meninas, porque muitas vezes a baixa autoestima é o que leva essa mulher a se sujeitar, a se ver constantemente dentro de relações violentas, muito provocado por essa estrutura desse arquétipo da mulher perfeita, da mulher ideal, que é pré-definida pelo patriarcado. E aí, quando digo esse patriarcado, é ditado pelo capital, ditado por esses homens brancos e ricos. Do que presta, o que é bom, o que não é, no que tange ao ser humano. Que tipo de ser humano que vale a pena, que tipo que não. Então, precisamos estar atentos e atentas às nossas crianças, ao cuidado com esses homens. E desses homens de pararem para refletir também sobre como ele se vê e como ele se vê dentro de uma relação. Muitas das violências que vivemos hoje, e a violência doméstica não é algo que acontece somente com famílias pobres. Tem muitas mulheres, bom, a gente tem aí as histórias, né, de mulheres que são jogadas aos cães para serem comidos pelos famosos, né? Corpos que nunca foram recuperados, sequer para a família poder fazer um enterro digno, fazer seu ritual de passagem, de desligamento e despedida desse corpo feminino. E tudo isso muito ditado por esses elementos desse patriarcado que está dado na nossa sociedade hoje. Nas culturas tradicionais, para além do equilíbrio entre o papel do homem e o papel da mulher, onde os dois têm valor importante na manutenção do grupo, da família e da comunidade como um todo, onde em algumas, né, o que é mais comum, onde o homem tem o papel do provedor, mas a mulher também, né, onde o diálogo, e quando há a dificuldade do diálogo, e isso é um detalhe bastante significativo, enquanto a sociedade atual tende a desprezar os mais velhos, as culturas tradicionais, ela tende o quê? A ter a intervenção do ancião ou da anciã, dos mais velhos, dos griots, que intervêm naquela família. Para quê? Para acolher, para ajudar
aquele casal jovem a se organizar para que construa, para que estruture uma família forte. E cada família forte é uma comunidade forte. Se todas as famílias forem fortes e estruturadas, a comunidade será forte. Então, são esses os valores que nós trazemos e que é muito difícil dentro, até mesmo aqui para a diáspora, com a implementação da miséria e da violência e da destruição da família, por N motivos, que não vou entrar nos detalhes aqui do programa de hoje, porque o foco é o quê? Da gente entender que enquanto o feminino e o masculino não tiver esse equilíbrio, basta a gente olhar os mitos de Nanã, que foi uma grande liderança, de Nhançã, uma grande guerreira. Nhançã, ela ia na frente do exército de Xangô, ou seja, Xangô jamais teria chegado ao status que ele chegou sem Nhançã. Cada um tem o seu papel. Enquanto Iemanjá, que tem essa imagem da grande mãe, que é aquela que acolhe, que criou os filhos de muitos dos orixás, enquanto Nhançã estava na guerra, Iemanjá estava cuidando das crianças. Lembra que a gente já falou aqui várias vezes, né, que nas culturas tradicionais, onde as crianças é do interesse de todos, porque é a extensão daquela comunidade, a continuidade daquela comunidade. Então, essa figura masculina precisa ser cuidada na nossa sociedade. O homem está adoecido, porque pelos índices de feminicídio que nós temos, enquanto as mulheres estão morrendo, esses homens estão morrendo